Beleza, pessoal? Essa aqui já é a sétima videoaula aqui, né? Com a nossa playlist aqui da estratégia Epic, tá? Padrões de entrada e reversão, tá? Vamos aqui começar com o padrão de entrada, que o mesmo padrão de entrada aqui que você for entrar tanto para alta quanto para baixo, ela também valerá como reversão, tá? Como assim, né? Aqui, como vocês estão vendo, tem essas marcações aqui. Essas marcações são chamadas de banda, né, de pivô. Tá? Então, quando você entra aqui, ó, ponto de pivô, os níveis, níveis e bandas é a mesma coisa, tá? São os níveis de pivô, ok? Dividido por 4, ok? Tem também dividido por 3, né? Vai depender aí da sua plataforma se tiver essa disponibilidade aí, ok? Mas aqui vamos tá dando uma recapitulada, não recapitulada, mas eu mostrando para vocês aqui alguns padrões que antes de tocar, se você perceber, esquecendo aqui essas marcações dos dias anteriores, você pode ver que o mercado te dá um preço de compra, né? Ele te dá um preço de compra aqui e do nada, por algum motivo, o preço cai, né? Aqui tudo bem que ele acaba te dando um pullback, mas mesmo assim ele volta a subir e do nada acaba, né? Buscando o seu ponto aqui de fundo, né? Do pivô novamente, né? Ele te dá a oportunidade de novo de compra e acontece alguma coisa, ele volta a cair. E nesse tempo todo eu estava estudando, falei, poxa, qual é o motivo o que está acontecendo que o mercado ele me dá aquela oportunidade bonita que vocês já estão, né, sabendo tanto essas relações aqui, essas oportunidades aqui, tanto de compra quanto de venda, e mesmo assim o mercado do nada volta a cair quando eu entro comprado ou volta a subir quando eu entro vendido. O que estava acontecendo sem que o mercado tocasse nas nossas regiões aqui do alvo ou algo do tipo, né? Então eu vou estar passando aqui para vocês aqui, tá? Esse entendimento, esse padrão aqui que vocês vai estar levando, tá? Qualquer tipo gráfico aqui para vocês terem noção de como o mercado vai estar comportando. Eu deixei aqui esses cliques onde que eu fiz tanto a compra quanto a venda e a saída também, para vocês terem uma base aqui com uma noção de como eu fiz essas entradas, ok? Então vamos lá, vamos começar. Nada mais nada menos, vou estar mostrando para vocês agora aqui, tá? O ponto de entrada, tá? E depois eu vou estar mostrando para vocês o ponto de reversão que o mercado vai estar fazendo tanto de alta quanto de baixa. Então vamos lá começar no de alta, ok? Vamos escrever alta aqui. Tá? Então, deixa eu só botar aqui fazer uma coisa separada aqui para vocês terem uma noção de como é simples essa questão dos padrões, tá? Então, tanto aqui em relação aqui o padrão de alta e aqui é o de baixa. Logo após a gente vai estar fazendo a reversão. Então vamos lá. Quando você para os padrões de alta, você vai estar entrando comprado, obviamente, para os padrões de venda, que no caso de baixa você, né, vai estar entrando vendido, tá? Isso aí mais do que óbvio, isso não existe. Então, necessariamente, botando na lógica, sempre o alto vai ser o fundo e o baixo vai ser o topo, tá? Então, basicamente aqui o mercado aqui ele vai estar caindo, um exemplo, tá? Ou vai ter aquelas regiões do pivô ali. Você vai estar entrando comprado aqui, que no caso vai ser o fundo, o mercado que vai estar subindo e vai aparecer o padrão lá de baixo, você vai estar entrando venda, né? Vai estar realizando uma venda para ele voltar a cair. Então aqui é o topo e aqui no alta é o fundo, tá? Realmente é o oposto que funciona. Beleza, depois dessa análise, vamos começar com os padrões aqui. Esses aqui são os padrões muito importantes para você estar entrando comprado, tá? Então você tem esse aqui, primeiro, né? Que essa primeira vela ela não consegue romper
junto com... Não vou estar mostrando o pullback, tá? O pullback eu mostro nas outras aulas anteriores, que é coisa bem simples. Isso aqui você também pode estar considerando como pullback também, dependendo da região, ele tem que tocar, tá? Esses padrões, tanto de entrada quanto de saída, eles não tocam nas regiões do pivô, tá? Eles não tocam. Então, por exemplo, tem esse padrão aqui, você tem esse outro padrão aqui também de alta. Tem que estar com a vela de baixa, tá, pessoal? Que ele já rompe aqui completamente de primeira vela de baixa anterior, tá? E tem que ser assim. O pullback aqui você poderia finalizar de baixa aqui, que é uma terceira vela de baixa. Não, esse padrão de alta tem que ser as 3 de alta, tá? Então tem esse primeiro, que mesmo assim o mercado ele não consegue romper completamente a vela anterior de baixa, mas a segunda e a terceira já estão acima dela. Esse segundo aqui ele já consegue romper completamente, tá, o corpo da vela de baixa anterior, né? Então as 3 velas estão por cima da de baixa. E tem esse aqui também, que no caso é a cruz ao contrário, né? Então acontece isso aqui também, que caso ocorrer esse tipo de padrão, tá? E esse não necessariamente você pode, vou esperar ele romper completamente, não. Então pode estar surgindo aqui, tá, essas 3 velas de alta dentro desse doji também, que você pode estar entrando, ok? Tem que ser as 3 velas. Só nessa relação do doji aqui, que não precisa estar rompendo. Se ele romper, maravilha. Já nessa questão aqui, quando você tem no lugar do doji a vela de baixa, tem que estar vindo, né, tanto a primeira vez a vela está rompendo aí, isso aí, entendeu? Então basicamente, então vamos começar aqui basicamente aqui no de baixo, tá? Vamos lá. Então prestando atenção aqui, basicamente você tem a primeira vela, aqui você tem a primeira vela, só para fazer um pouco mais formal aqui, ó, você tem a primeira vela que ela não consegue romper, tá? Mas a segunda consegue, tá? E a terceira também aqui fica por cima, tá? Você tem o segundo padrão, que a primeira já consegue romper, as outras duas estão por cima também, tá? E tem aqui a relação do doji, tá? Tem que ser obrigatoriamente esse aqui, ok? Esse aqui não importa se ele rompeu ou não, tá? Mas tem que vir as 3 velas de alta para você estar entrando comprado aqui na quarta vela. Isso aqui tudo não precisa, tá? Esses padrões não é para ser, pô, vou esperar ele tocar lá. Não, tô dizendo que você entra, um exemplo, né? Você entra vendido lá, né? Lá em cima o mercado volta, tá caindo e acontece um padrão desse aqui, tá? Um desses 3 padrões aqui ocorrem, tá? No meio da sua operação de venda. Então você vai estar saindo da sua operação de venda e vai estar entrando comprado, tá? Então aqui eu já estou explicando a reversão do vejo, tá? Então aqui vamos aqui agora para os padrões de baixa, tá? Os padrões de baixa aqui são o oposto aqui do de alta, tá? Então você tem o primeiro aqui, essa vela de baixa não consegue romper, a segunda aqui já consegue, né? Vindo aqui com a terceira, né? Aqui você tem essa outra aqui, eu vou fazer ela pequena, senão vai caber. Então você tem essa vela de alta aqui, vindo a primeira de baixo já consegue romper, as outras duas, né, ela vem logo adiante aí também de baixa. E agora você tem o doji, tá? Esse doji aqui já é o oposto. Se esse aqui tá, essa cruz tá de cabeça para baixo, aqui agora já é uma cruz normal, tá? Ela tem que vir assim, não necessariamente precisa estar rompendo de primeira as 3, tá? As 3 velas, se as 3 ficarem dentro desse corpo do doji não tem problema nenhum, mas tem que ser as 3 velas de baixo aí, se caso elas romperem também. Então todo jeito aqui né, você tem o fundo ali e tal, o mercado te deu uma ordem de compra, aí você vai entra comprado, um exemplo tal. Aí antes o seu alvo, o exemplo que o seu alvo está aqui e o mercado está subindo e aconteceu que um desses padrões aqui, né, de baixa, no caso agora eu falo padrões de reversão também, né? Se você entrou comprado aqui, aconteceu um desses padrões,
olha o que eu salvo aqui, não tem nenhuma marcação aqui que tem impedindo que, mas aconteceu um desses padrões aqui, né, de baixa, aí você vai estar saindo da sua operação de compra e vai estar entrando vendido, tá? Ah, pô, mas entrei vendido e voltou a ocorrer algum desses padrões aqui, você entra de novo comprado, tá? Esses padrões é para estar ligado, é que só vai funcionar perfeitamente se não tiver tocado em nenhuma das regiões, tá? Ah, mas como assim? Por exemplo, eles têm que ocorrer dentro dessas regiões aqui, sem tocar tanto no topo quanto no fundo, suporte ou resistência, como vocês estão acostumados a falar, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos para esse exemplo, o mercado me deu, né, esse rompimento falso de baixa, vindo nas 3 velas ali que a gente já está acostumado a entrando, que eu já falo nas outras aulas anteriores. Então a gente entra comprado aqui, tá? A partir daqui o mercado ele quase que me confirma essa vela de baixa aqui. Se ele me confirmar essa vela de baixa, eu entraria vendido, mas não me confirmou, então eu continuo comprado, tá? A partir daqui a gente tem um rompimento dessa vela de baixa, então eu já saí no loja, tá? Logo após em seguida, abaixo vem um pullback de baixa, tá? Então pullback não necessariamente precisa ser uma vela de alta. Um doji aqui, ele tocou, veio as 3 velas de baixa, ok? Aí lembra que eu te falei? Que não necessariamente precisa as 3 velas de baixa estar rompendo o doji. Ele aconteceu aqui, a gente entra vendido, ok? A gente entra vendido aqui, mercado cai, volta a subir de novo. Aqui ele toca, como que ele desceu bastante, quase no nosso alvo. Como que ele desceu bastante, quase no nosso alvo. O preço aqui ele volta a subir. Então aqui eu já tinha deixado no 0 a 0, então ia pegar meu stop, tá? Esse é um stop gain. Ok, continuo negativo por causa dessa operação aqui, que eu entrei comprado e acabei saindo aqui. Logo após eu entro comprado aqui novamente, é que o mercado acaba nos dando aqui uma oportunidade novamente, tá? De alta, entro comprado aqui na quarta vela. E logo na quarta vela, o preço aqui ele já volta a cair de novo, então que eu já saio, então já fico mais negativo. A partir daqui ele me dá um pullback aqui de baixa, tá? No lugar aqui do doji agora tem uma vela de baixa. Vi nas 3 velas, ok, já me confirmou um pullback de baixa. Eu entro vendido, tá? Fico alerta aqui porque a reversão de alta. Então, se caso acontecer algum tipo de padrão de alta, eu vou estar saindo e entrando nele também. Opa, aqui o mercado já não me deu tanta dificuldade. Ele acabou caindo aqui, ok? Preste atenção que isso aqui não é padrão de alta e muito menos padrão de reversão, tá? Essas velas aqui estão dentro desse corpo de baixo. Não, tá? Teria que pelo menos uma dessas duas aqui primeiras tá rompendo essa vela de baixo aqui pra gente estar entrando comprado, tá? E não pode ter nenhuma conexão aqui, tanto com o topo quanto com o fundo. Beleza, tocou no nosso alvo, aconteceu novamente o nosso pullback de alta, vindo com aquele doji lá, com aquela estrelinha, né, a cruzinha de cabeça para baixo, tocando aqui também junto com o pullback. Aconteceu tanto que o padrão de alta quanto também o pullback. Entra comprado aqui, ok, beleza. Logo após isso o mercado faz uma reversão, tá? Então aqui acontece a nossa primeira reversão, tá? Longe dos nossos alvos, longe das nossas marcações do pivô. Aconteceu aqui agora o padrão de baixo. Então aqui você tem a vela de baixo, a de alta, vem a primeira vela de baixo, não consegue romper, a segunda consegue, vindo com a terceira. Então aqui eu já posso aumentar minha mão aqui para estar buscando esse alvo, não o alvo aqui de baixo. Tem que ser o alvo mais próximo que esse aqui. Entrou vendido, beleza, maravilha, tocou lá. A partir daqui o mercado nos dá o que? Uma vela, um rompimento de baixa aqui de novo. A gente entra vendido, tá? Então aqui a partir de agora a gente tem que ficar ligado nesses 3 padrões aqui, tá? Que são os padrões de alta, que o padrão que a gente fala também de reversão. Então, se caso acontecer um desses padrões aqui, nesse exato momento aqui, né? Nesse rompimento de baixa que aconteceu aqui, a gente vai estar saindo, tá? Ou, né, caso aconteça, vindo também as velas de alta aqui. Então, aconteceu um desses padrões aqui agora, nesse exato momento, a gente vai estar saindo. Então, vamos ver aqui, ó, então que ele vai continuar caindo, vai continuar caindo, vai continuar caindo. Ó, aqui já veio aquele padrão, tá mais para uma estrelinha, tá? Mas aqui você já pode ficar, aqui você já poderia sair da sua operação, tá?
Poderia entrar comprado aqui? Perfeitamente, você pode estar entrando comprado aqui. Opa, aqui também nos confirmou um padrão de reversão, o padrão de alta aqui acontecendo de novo, tá? Então a gente poderia entrar comprado. Eu entrei comprado aqui e quando eu acabei de entrar comprado, passou mais uma vela, veio o padrão de baixa, né? Junto com a reversão aqui. Então veio a primeira vela aqui de baixa, já rompendo a vela de alta, e as outras duas aqui confirmando que eu entrei vendido e dobrei minha relação de contrato. Estava trabalhando com 2 contratos, joguei 4 contratos aqui e o mercado bateu aqui. Como que eu vi que o mercado estava com uma força bacana, arrisquei um pouco mais para estar jogando aqui nesse alvo e foi, tá? Então basicamente isso. Logo após isso, né, o preço ele volta a subir novamente, aqui ele não me deu nenhum tipo de oportunidade, tá? Eu acabei entrando comprado aqui porque eu pensei que tinha me dado uma oportunidade de pullback de alta, acabou vindo um pullback aqui, tá? Agora vem a relação, tá? A relação do pullback aqui, só dá para um recapitulado, pullback de alta, não necessariamente que a terceira vela precisa vir de alta também, tá? Então, por exemplo, que pode acontecer isso aqui, ó. Esse aqui é o pullback de alta, tá? Você vai estar entrando. Isso aqui estou dizendo no pullback de alta quando ele chega a tocar na sua região de fundo. Já o pullback de baixa, que no caso ele vai ocorrer abaixo do fundo, que vai virar uma resistência, basicamente, você tem isso aqui, tá? Então necessariamente que precisa vir as 3 velas de baixa no pullback de baixa, tá? Então caso vier aqui, só que essa terceira ela não pode estar rompendo o corpo da vela anterior, tá? Então sempre prestando atenção que é onde que ela vai fechar, tá? Então isso aqui é um pullback de baixa e um pullback de alta, tá? O padrão de alta obrigatoriamente tem que vir 3 velas de alta e o padrão de baixa obrigatoriamente tem que vir as 3 velas de baixa, tá? Então basicamente aqui eu tenho novamente aqui, eu entro comprado, tá? Porque aconteceu um pullback de alta, o preço vai subindo, antes de chegar na nossa região ele volta a cair. Por que que caiu? Ocorreu aqui de novo o nosso padrão de baixa, né? Então veio o nosso segundo padrão de baixa aqui, tá? Que a primeira vela não rompe, mas a segunda rompe vindo com a terceira, então que a gente entraria vendido. Aí aqui nesses cantos, quando acontece a questão da reversão, você pode entrar um pouco pesado, teria vendido aqui para estar chegando nessa região, tá? A partir daqui, né, eu já tinha finalizado, tinha batido minha meta. Aí o que acontece? O mercado acaba nos dando novamente aqui mais uma oportunidade, né? Vindo aqui o rompimento de baixa, a gente entra vendido aqui para estar buscando esse alvo, tá? E assim sucessivamente, o preço ele vem comprado, ficou bastante interessante aqui. Isso aqui foi muito bonito de ver. O mercado acabou nos dando compra aqui novamente, a gente entra comprado e logo após, antes dele bater no nosso alvo, chegar no nosso alvo, ele volta a cair. Por quê? Novamente aconteceu aqui nosso padrão de reversão, né? Que no caso se a gente entrou comprado, vai entrar aqui nosso padrão de baixa aqui para a gente entrar vendido, para a gente estar saindo, né? Primeiro a gente sai para depois a gente entrar vendido. Então aconteceu nosso padrão de baixa aqui. A primeira não consegue romper a vela de alta, mas a segunda, né, vindo com a terceira, consegue romper a nossa vela de alta aqui. A gente entra vendido e assim fica show de bola, tá? A partir daqui a gente fica monitorando para ver que a gente vai ter alguma reversão, tá, de alta, para se caso vai vir algum padrão de alta. Não veio, tá? Veio, esse aqui não foi, tá? Esse aqui você pode ver que veio essas 2 velas, porém nem a primeira nem a segunda conseguiu romper essa vela de alta, essa vela de baixa aqui, só a terceira. Então padrão falso de alta, então pode ver que o preço voltou a cair novamente, batendo no nosso alvo aí. A partir daqui o mercado nos deu novamente aqui oportunidade, a gente entra vendido aqui, tá? E fica analisando que é a relação do padrão, tá? Então aqui ele acabou, no caso todo o padrão de alta, presta atenção, padrão de alta tem que dar 3 velas, então aqui a terceira finalizou de baixo, então o preço ele vai estar continuando a cair, pessoal. Então aqui você pode ver que ele voltou a cair aqui, no próximo dia ele deu aquela corrigida, tá? A partir daqui no outro dia o mercado aqui acabou nos dando um preço de compra, a gente entra comprado aqui, tá? E você pode ver que lá em cima acabou nos dando aqui, tá, uma oportunidade de venda de novo. Apareceu que o padrão tá de baixo, então você pode ver que esse corpo rompe completamente, aqui essa vela de alta. Então a segunda conseguiu romper, então beleza, a primeira não conseguiu, a segunda conseguiu, vindo aqui junto com a terceira confirmando, entrei vendido para estar batendo aqui nessa relação. Posso estar analisando aqui um pullback de alta, não aconteceu, tá? Não aconteceu nenhum pullback de alta aqui.
e mesmo assim o preço ele volta a subir novamente, tá? Porque aqui o pullback aqui, a vela de baixo ela tem que estar tocando aqui e não foi isso que aconteceu. Esse aqui não foi um padrão de alta, porque tanto a primeira quanto a segunda vela não conseguiu romper a máxima aqui, né? Não conseguiu romper o corpo completamente. O que é o corpo aqui? Eu falo de tanto a máxima, mínima, a abertura e o fechamento. Tem que romper a vela toda, né? Tanto da máxima quanto da mínima. Então a segunda vela não conseguiu, ela acabou finalizando aqui dentro desse pavio aqui, tá? Então eu não entraria comprado. Beleza, até o momento tudo bem, o preço vai voltando a subir. Chegando lá em cima acontece, né, nosso padrão de reversão. Isso aqui nos deu alta basicamente. Aqui ele volta a cair nos dando aqui o padrão de baixa, né? Então a primeira vela de baixa já consegue romper completamente a vela anterior que foi de alta. Vindo as duas aqui confirmando. Então belo padrão de baixa aqui para a gente estar buscando esse alvo aqui que é o nosso pivô, tá? O nosso fundo, e sempre analisando aqui que aconteceu algumas velas de alta, porém essas velas de alta aqui não veio nenhum padrão de reversão, né? Não veio nenhum padrão de alta aqui, vindo as três velas, tanto a primeira quanto a segunda não conseguiu, né? Todas as vezes que ocorreram que elas não conseguiram romper a vela anterior que foi a vela de baixa, então pode ver a primeira e a segunda não conseguiu romper, veio a primeira e a segunda também vela de baixa não conseguiu romper, né? Então foi no nosso alvo bonito, top. Então pessoal, basicamente essa foi a videoaula, senão vai ficar bastante grande, tá? Estratégia Epic, padrões de entrada e de reversão.